Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai para a nossa terceira aula de CSS do curso DevLearning, que também vai ser a nossa última aula sobre o CSS. A partir da aula que vem a gente vai falar do JavaScript. Então hoje a gente, assim como na aula passada a gente apresentou o Flexbox, que é uma ferramenta que vai permitir a gente controlar, digamos assim, a posição dos nossos conteúdos, né? Organizar eles, os nossos elementos de forma mais flexível. Hoje a gente vai apresentar o Grid, que vai permitir também essa flexibilidade e mexer mais com a responsividade do nosso site. Basicamente, o que ele vai fazer é organizar os elementos em linhas e colunas, oferecendo um controle sobre esses elementos, né, em relação ao posicionamento e tamanho. Então, o grid, para a gente declarar ele, declarar o nosso display como grid, a gente vai usar igual a gente usou com o Flexbox. Então, a gente vai usar essa linha display, dois pontos, grid. O Grid Template Columns ele vai definir o tamanho e a disposição das colunas. O Grid Template Rows vai definir o tamanho e a disposição das linhas. O Column Gap vai definir o espaçamento entre as colunas. O Row Gap, o espaçamento entre as linhas. O Grid Column define as colunas que o elemento ocupa. E o Grid Row define as linhas que ele vai ocupar. Então, além disso, os atributos que a gente viu na aula passada de Justify Content, Align Content, Justify Items e Align Items também vai funcionar similarmente ao que funcionava no Flexbox. Então, inicialmente, a gente precisa entender como que a gente define um grid, certo? A gente vai usar, como eu disse, essa linha display, dois pontos, grid. O Grid Template Rows vai definir o número de forma indireta e o tamanho dessas colunas. Então, do jeito que a gente está usando aqui, a gente definiu a primeira como 50px, a segunda linha como 100px, terceira como 50 e a quarta como 150. Então, isso quer dizer que a gente vai ter 4 linhas e esses são os tamanhos de cada uma delas. Para a coluna, a gente pode fazer do mesmo jeito. Então, aqui a gente está criando duas colunas, as duas de 200 pixels. Para não ter que ficar repetindo toda hora, a gente pode usar esse comando repeat, aí abre aspas, né? E dentro dele a gente vai ter o número de vezes que a gente quer que repita e depois da vírgula o tamanho de cada elemento. Então vale notar que eu posso usar, por exemplo, nesse caso aqui, vamos supor que a primeira eu queria como 50, a primeira e a terceira como 50 e a segunda e a quarta como 100. Eu posso usar esse repeat 2, daí eu ponho depois da vírgula 50px, 100px. Vai funcionar da mesma forma. E ele vai evitar um pouquinho de repetição no código. Nesse caso aqui a gente está fazendo uma matriz, né, um grid, com 3 linhas e 3 colunas, todos com tamanho de 30 pixels. Como vocês podem ver, ao invés de usar o Grid Template Rows e o Columns, a gente também pode usar só Grid Template, daí a gente põe o primeiro as linhas e depois barra as colunas. Essa primeira linha ela vai ter um FR, a segunda ela vai ter 2, daí a terceira 1 e a quarta 3. Então, num total de 7 partes, a primeira linha vai ocupar uma, a segunda 2, a terceira 1 também e a quarta 3, certo? Como a gente, mais ou menos como está escrito aqui mesmo. Essa fração vai ser o espaço ocupado dentro do grid, né? De cada linha e coluna. Além disso, a gente pode usar o row gap. Row gap, ele vai dar um espaço entre as linhas, como vocês podem ver aqui. Pode usar o column wrap, que vai dar aqui nas colunas, ou simplesmente o gap, que vai dar aqui 20px, 20px em todas essas bordas, né, dos elementos. Como vocês podem ver aqui, a gente também pode usar o Justify Content e o Align Content. Nesse exemplo aqui a gente está usando o Justify Content como Center e aqui o Align Content como Start.
certo? O Justify Items da mesma forma. Se a gente usar o Stretch, ele vai ampliar, né? Para deixar os itens ocupar o maior espaço possível. E se colocar o Center, né? O Stretch é o padrão. Colocando Center, ele vai fazer essa forma aqui que está mostrado. Bom, aqui a gente tem um trecho para relembrar vocês da importância da responsividade, como a gente tinha falado na aula passada. Então aqui a gente está mostrando um pouco mais sobre as diferenças nas unidades de medida. Então a gente está usando até agora só o pixel, que é um valor absoluto. Então, qual é o problema disso? Se a gente colocar o site em uma tela Full HD e uma tela 4K, ele vai estar diferente. Porque uma tela 4K ele vai ter muito mais pixels do que a tela Full HD. Então, esses outros elementos aqui de baixo, eles são todos relativos. Isso vai permitir com que o site ele se comporte de maneira semelhante, independente dessa questão dos pixels. Então, a gente pode por exemplo, usar esse EM, que um EM ele vai equivaler ao tamanho ao font size do elemento pi. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um HTML que o font size é 10 pixels. No body, a gente está usando um font size de 1.4 EM. Então, vai ser 14 pixels, já que o HTML é o elemento pi do body. O div, e aqui dentro da div, a gente está usando esse font size de 1.2 EM. O EM é a mesma coisa, ele vai considerar o font size do elemento pi. O elemento pi, nesse caso, é o body de 1.4, então vai terminar com 16.8 pixels. Aqui do lado, a gente também vai ter o exemplo do REM. Esse REM, ele é o mesmo conceito do EM, só que ele vai ser baseado no elemento root. Então, a diferença é que aqui na div, por exemplo, ao invés de eu considerar esse 1.2 do body, eu vou considerar do HTML, que vai ser o nosso root. Além disso, a gente vai ter a porcentagem, que vai dizer que um elemento vai ocupar X% do espaço disponível para ele. O VH ele vai representar uma porcentagem da altura total do viewport e o VW a porcentagem da largura total do viewport. Aqui, como eu tinha falado, a gente está mostrando a importância de escolher uma unidade de medida adequada. Então, as unidades relativas, elas vão permitir maior adaptabilidade do site. Então, a gente não vai precisar ficar escrevendo toda hora, mudar os elementos, os tamanhos dos elementos, para todas as telas disponíveis. Isso seria impossível. Até porque a tela do computador e de uma televisão, por exemplo, apesar de elas serem... elas geralmente terem uma resolução diferente, no caso aqui o Full HD ou o 4K, elas têm o mesmo formato, diferente do celular. Aí no celular a gente usa outras ferramentas também, como eu tinha falado na aula passada, e para não ter que mexer em todas as telas, a gente usa essas ferramentas apresentadas hoje. Bom, tá na hora da gente fazer os nossos exercícios. Aqui no primeiro a gente tá usando aquele mesmo do poema e tem que apresentar esse mesmo resultado do exercício passado, só que usando o grid. E aqui a gente também disponibilizou um joguinho tipo da semana passada do sapo, que eu vou mostrar para vocês. Esse aqui ele é um pouco diferente. Então a gente tem uma planta e a água. A gente precisa fazer com que a planta chegue na água. Então, se a gente usar aqui, por exemplo, esse grid, grid column start 3. Ele vai começar bem aqui onde a gente tem o nosso elemento da água, né? Note que o jardim, ele é todo esse grid aqui, que tem as terras. A planta vai estar aqui e a água, a gente definiu a posição dela nesse elemento aqui, né? Aqui é a mesma coisa,
só que a gente tem que matar a erva daninha. Então, colon start, 5. Aí ele vai lá para a erva daninha. Aqui ele já tem aonde começa. A gente tem que pôr aonde que termina. Column end, então. Grid column end. E aqui você pode pensar que a gente teria que pôr no 3, né? Mas o elemento end, ele é desconsiderado. Ele não está incluso. Então a gente tem que pôr o próximo, que seria o 4. Aqui é a mesma coisa, só que ao contrário. A gente tem o grid column start já em 5. Eles querem mostrar que também dá para pôr invertido. Então se a gente pôr o end no 2 e o start no 5, ele vai dar certo. Sempre o que não vai estar incluso é aquele que é o último, independente de você estar usando a tag start ou end. Mas eu recomendo que use sempre o start para o menor e o end para o maior, que fica mais claro, né? Esse próximo é a mesma coisa. Grid column end 5. Bom, aí eu queria mostrar isso para vocês. Façam esses exercícios, é bem legal. Lembra sempre de olhar o que ele está querendo ensinar aqui antes de fazer. Aqui, como sempre, a gente tem os nossos links úteis. E muito obrigado por mais uma aula, pessoal. Até a próxima. Na próxima aula a gente já começa com JavaScript. Então, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima aula.